Olá! Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Aquele programa para você, professora, ficar informado de tudo que está acontecendo aí no seu ambiente escolar, nos 27 territórios do nosso estado, tudo que tem de novidade, tudo aquilo que está acontecendo de inovação. Aqui nós compartilhamos contigo para que sirva de inspiração e, quem sabe, possa ser uma solução para um daqueles problemas que você está enfrentando e que você vai encontrar aqui, nesse espaço, a possibilidade de encontrar uma alternativa e, quem sabe, resolver aquele problema. E hoje nós trouxemos aqui para esse nosso bate-papo, para esse nosso cafezinho, aquele cafezinho da hora do intervalo, onde a gente coloca o assunto em dia, a conversa em dia, né? Vai molhar a garganta, vai falar da vida dos outros também, né? Porque na hora do professor rola muita fofoca, né? E a gente sabe que isso muito acontece, mas é fofoca boa, é fofoca do bem, né? Então hoje nós vamos fazer uma fofoca do bem, nós vamos falar de coisas boas que acontecem dentro das escolas. A nossa convidada de hoje aqui é Anne, né? Anne que está aqui hoje conosco. Muito obrigado, Anne, por ter aceitado o nosso convite de estar hoje aqui na TV Conexões. E Anne, aqui na TV Conexões, tá? Não tem cerimônia. Quem se apresenta é o convidado, tá? Perfeito. Então, fique à vontade para você se olhar para aquela câmera lá e se apresentar da forma que você achar melhor para que as pessoas possam lhe conhecer e ter essa empatia inicial como eu estou tendo agora contigo, com essa energia super positiva que você está trazendo para nós hoje aqui. Fique à vontade. Joia. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? É um prazer ter sido convidada, agradeço o convite. Eu me chamo Anne Caroline, eu sou enfermeira há 20 anos, sou especialista em saúde mental e estudante do último semestre de psicologia. Então, eu fui convidada para participar aqui do programa, para passar algumas dicas, né, aqui para vocês, sobre o trabalho que eu desenvolvo na Escola Severino Vieira. Lá no Severino Vieira, né, para quem não conhece, o Colégio Estadual Severino Vieira, ele está localizado aqui no bairro de Nazaré, aqui em Salvador. Hoje ele desenvolve alguns trabalhos, principalmente voltados para a educação profissional. E dentro da proposta do Estado, nós desenvolvemos também, né, algumas oficinas, né, que são chamadas as oficinas do Educa Mais, né, o Educa Mais Bahia. E Anne está inserida em uma dessas oficinas, não é isso, Anne? Exatamente. Eu faço um trabalho, né, pelo Educa Mais, voltado para o público adolescente. Então, a gente faz essa oficina que se chama Conexão Adolescente, né? E nessa oficina a gente dá um espaço para os nossos adolescentes falarem, né? Então é um espaço de acolhimento, é um espaço em que a gente conversa com eles e trabalha temas relacionados à adolescência, que é essa fase tão difícil, né? É uma fase cheia de dúvidas, de transformações, de mudanças. Então, a gente abre esse espaço dentro da oficina e a gente dá esse lugar de fala para esses adolescentes e também trabalha temas que atravessam a vida deles. É um espaço de escuta. Um espaço de escuta e também de trabalho, de fala, de troca. Então a gente tem também, e muitas vezes a gente faz o trabalho ligado com outras oficinas, a gente faz um trabalho multidisciplinar, é muito bacana. E são estudantes de multisséries, da primeira, segunda, terceira série, ou tem um público específico? Nós dividimos em turmas, através dos dias da semana, ao longo dos dias da semana, a gente vai dividindo em turmas, de acordo com as séries. Então, são públicos com idades semelhantes.
Em sua grande maioria, meninos ou meninas? Misto, Ah, misto. misto. Agora, o público feminino é um público que tem maior lugar de fala, se expressam mais, os meninos são mais contidos. Acho que pela questão, né, da saúde mental ser ainda um tabu para o público masculino, as meninas, elas, falam mais, elas se abrem mais na oficina. De uma forma genérica, assim, quais são os assuntos que acabam sendo mais detalhados dentro desse seu processo de escuta e de acolhimento? Perfeito. Nós desenvolvemos trabalhos, com metodologias diversas. Usamos músicas, vídeos, jogos, poemas. Eles trazem muita coisa, interessante. A gente dá esse espaço para que eles também tragam sugestões, é Uhum. importante. O que é que eles querem falar? Quais são as dúvidas que eles precisam tirar? E aí, em geral, eles trazem muitos temas relacionados à autoestima, a essa fase, essa mudança, né? Eu não sou criança, mas eu também não sou adulto. Por quê? Né? Então, eles trazem essas dúvidas. Temas relacionados também com o universo escolar, bullying, racismo, eh, trazem questões, às vezes, um pouco embaraçosas, polêmicas, Uhum. né? Questões de abuso. Eles querem saber como que essas coisas acontecem, né? O que é que significa abuso? O que é que caracteriza uma situação de abuso? Então eles trazem, querem saber, porque eles têm acesso, né? A adolescência hoje é uma adolescência mais diferente do que a adolescência do nosso tempo. Eles hoje têm um acesso através das redes sociais, da internet, que a gente não tinha. Então, eles têm muitas curiosidades acerca de temas que precisam ser falados, né? Precisam ser explicados, esclarecidos, até para a gente proteger o nosso adolescente, né? Muito com esse sentido também. E uma vez que você consegue identificar que dentro daquela fala, dentro daquela ação, dentro daquele comportamento, há algo mais sério envolvido, tá? Qual é a reação que você tem? Você aciona uma rede maior de apoio? Você toma alguma outra iniciativa? Você procura os pais? Quais são aí os próximos passos, uma vez identificado que ali é um problema muito sério e que precisa de uma atenção maior? Quando a gente identifica que o adolescente, traz um discurso de sofrimento, de saúde mental, a gente aciona a direção da escola, a coordenação, e, faz os encaminhamentos para, o sistema de saúde, né, necessário, para a rede de saúde. E a gente tem uma rede muito ampla no SUS, né, através de CAPs, através, né, de hospitais, então a gente tem uma rede muito robusta, né, de saúde mental e que às vezes as pessoas não conhecem. É importante a gente divulgar isso, porque o SUS tem uma rede muito robusta em saúde mental, mas às vezes por desconhecimento as pessoas não buscam serviço e é muito importante que a gente fale em saúde mental, né, que a gente acolha essas dores, né, e ter o profissional de saúde mental no espaço escolar é muito enriquecedor, né, é muito bom, porque depois da pandemia a gente teve, né, um aumento, um avanço nas questões de saúde mental. E isso precisa ser falado, precisa ser trabalhado, precisa ser acolhido, essas dores, né, essas questões das pessoas que muitas vezes ficam ocultas, né, elas não querem falar, elas têm dificuldade, mas quando a gente detecta, a gente aciona a rede escolar, que dá um grande apoio, né, para a gente nesse sentido, e também faz os encaminhamentos necessários aos profissionais da rede. E você percebeu que após o início desse trabalho que você está desenvolvendo lá no Severino Vieira, e com essa escuta e essas intervenções que vocês têm feito, houve uma melhoria no comportamento e até no desempenho escolar desses alunos? A gente percebe, uma melhora, nas relações interpessoais, nas questões que envolvem, os próprios estudantes, com os professores, com as famílias, a gente percebe e até no discurso do próprio estudante.
muitos chegam para mim e falam: "Nossa, professora, hoje eu consigo usar o meu cabelo solto, porque você me encorajou, né, hoje eu tenho coragem, eu gosto do meu cabelo", né, então as meninas principalmente têm essa identificação, porque antes a gente tinha um padrão que a gente ficava escravizado, nós mulheres ficávamos escravizadas naquele padrão, imposto, e hoje a gente tem liberdade, então elas, se identificam. Eu gosto de trabalhar o empoderamento feminino, já na fase da adolescência, porque a gente traz pessoas mais fortes para a vivência, né, para viver em sociedade. Então, eu gosto muito desse trabalho e acho importante, né. Essas falas são bem importantes. E acalma muito, os conflitos, né, a gente trabalha também na resolução dos conflitos, então é interessante como falar sobre questões como bullying no espaço escolar, traz uma reflexão para eles, que muitas vezes eles praticam bullying, mas eles não entendem aquilo como bullying, né, então é preciso também nomear as coisas para eles, para que a gente traga também uma responsabilização acerca daquela atitude, né. Então quando, se nomeia de fato que se trata aquela ação se trata de bullying, eles tomam aquele susto, né, e falam: "Opa, eu não quero praticar bullying". Então causa sofrimento em alguém, né, eles começam a ter essa percepção com o trabalho que a gente desenvolve. Então é muito bacana, para a gente que está assim na rede, no trabalho, é gratificante, é muito enriquecedor. É uma confusão ainda muito grande entre o limiar da liberdade de expressão, né, e o escárnio, né, Sim, o ridículo, né, eles não exato. conseguem ainda separar, né, onde Isso, é que está esse limiar, né, daí a importância, né, de ter esse ponto de ponderação e saber onde é que está esse limite, isso. né. Um dos temas que a gente trabalhou e que foi, assim, muito bem recebido por eles foi o respeito, né. Então, viver em sociedade, viver em coletivo é respeitar o outro. E isso é importante, porque praticar bullying traz sofrimento para outra pessoa. Então, às vezes, eles, estão tão inseridos naquela rotina, na correria do dia a dia, que eles não percebem o outro. Então, a gente trabalha nesse sentido de refletir sobre o meu espaço, o espaço do outro, sobre do que se trata o respeito. Então, a gente convida os estudantes a trabalhar, a refletirem e trabalharem sobre isso. Então, é muito bacana. Que tipo de estratégias você utiliza, assim, por exemplo, num primeiro encontro, assim, qual seria a primeira estratégia que você utiliza para você poder ter uma aproximação com esse grupo de estudante e quebrar um pouco aquela frieza junto com eles? Isso é importante. A gente precisa, no primeiro encontro, fazer esse trabalho de vinculação. Então, é importante, quando a gente vai trabalhar com o público adolescente, não julgar. Eles precisam se sentir acolhidos, precisam, se sentir confiáveis, né, confiar. Aquele espaço é um espaço de confiança, é um espaço seguro, em que eu posso falar, em que eu tenho esse lugar de fala, em que não vou ser ridicularizado. Então acolher todas as dores, acolher todas as falas, sempre de forma respeitosa. Eu sempre costumo falar para eles que não existe o certo e o errado na oficina, o que é falado é sempre bem-vindo, porque é a dúvida de alguém. Nunca é algo banal, porque se alguém está com dúvida, a gente vai tirar essa dúvida. Então, é sempre importante dar, esse lugar de importância, não julgar, eles se sentem julgados o tempo todo, né, Uhum. redes sociais, os pais. Então é importante fazer esse vínculo, não julgar, acolher, informar, falar a verdade, eles gostam muito, né, quando a gente fala a verdade, então sempre manter esse vínculo de verdade, de respeito, de confiança, o espaço de acolhimento, de escuta, é importante. Tá. Há um espaço específico que vocês realizam essas reuniões lá no Severino? As oficinas, elas acontecem em salas de aulas, Uhum. e a gente, usa algumas estratégias, eles gostam quando a gente insere, arte-terapia, dramatizações, eles gostam da aula invertida.
Então a gente vai usamos músicas, né, a gente vai usando várias estratégias, porque para ficar dinâmico, para que não fique outra sala de aula, né, então a gente vai usando dessas estratégias. Algum tipo de música, assim, que seja mais estimulante para eles? Músicas do público adolescente, então Ah, vai ser complicado, estar numa outra linguagem, eu preciso falar a linguagem deles, então não usar termos muito, rebuscados, termos muito, cultos, falar a linguagem que eles entendem, a linguagem acessível, entender também o mundo deles, eles me ensinam muita coisa, né, sobre as gírias, sobre o que é que está na moda hoje, né, no público adolescente, eles vão também ensinando muita coisa para a gente. e durante esse período que você está desenvolvendo esse trabalho, houve aquela pessoa que você chegou a pensar: "Poxa, essa pessoa é um grande desafio, eu não estou encontrando uma alternativa para ela", já chegou até um ponto, assim, de querer desistir, mas por algum motivo: "Não, eu não vou desistir", e conseguiu atingir aquela pessoa? Nós temos, alunos em sofrimento, mental, em sofrimento psíquico muito são situações muito delicadas. Uhum. Então, são pessoas que algumas delas já têm diagnósticos, né, não querem o tratamento. Então, eu consegui fazer um bom vínculo, consegui indicar profissionais e esses alunos, aceitaram fazer o tratamento. Então isso realmente é desafiador, mas, assim, a recompensa vale muito a pena. Ver que a gente consegue, eh, fazer uma mudança positiva, contribuir, né, para uma mudança positiva na vida de alguém. Isso é muito importante. Porque há uma diferença entre o sofrimento emocional, né, e aqueles estudantes que realmente são portadores, né, de alguma atipicidade, né, que são aqueles alunos que são acompanhados, principalmente pelas salas de atendimento especial. Esses alunos que você atende, eles são distintos desses alunos que são atendidos pela sala do AEE, vamos dizer assim. Isso, a sala do AE já atende, crianças e adolescentes que têm diagnóstico e que fazem tratamentos externos, eh, e o meu público é um público que é um público diverso. E é importante a gente, diferenciar o sofrimento psíquico, que já se tornou, né, uma doença, uma patologia, das questões, das diferentes formas de emoção que a gente tem ao longo da nossa vida. A gente precisa lidar com frustração, a gente precisa lidar com tristeza, com alegria, com raiva. São as emoções que são naturais, né, da vida. Quando, aquele sofrimento, aquela condição de sofrimento, ela já, atrapalha a vida do indivíduo, traz prejuízos para ele ou para os outros, é que a gente precisa pensar, no encaminhamento em algo mais diretivo. Mas é interessante na oficina como a gente também, conversa e aprende a lidar com as emoções, porque para os adolescentes, tudo é muito potencializado, né, as emoções elas são, sempre muito potencializadas. Então, quando a gente conversa com eles, dá esse espaço de escuta, de acolhimento, a gente trabalha também com as atividades da oficina sobre gerenciamento de emoções, a gente consegue, diferenciar, né, qual é a pessoa que está precisando de atendimento, especializado e, o que é que se trata de algo natural, cotidiano da vida, né, lidar com frustrações, com tristeza, com raiva. São, emoções que são normais, né, que não pode paralisar a vida da pessoa por conta de eventos que foram adversos, né, e a pessoa não conseguir sair daquela condição e trazer prejuízos. E já chegou a algum ponto de algum professor também procurar ajuda
ir até você e procurar ajuda para poder lidar com essas emoções? A gente vê muito, também a necessidade da equipe. Então, é aquela máxima, né, de cuidar de quem cuida. Então é Uhum. importante, trazer também para a equipe a necessidade de cuidado, né, de autocuidado. Então, muitos profissionais procuram, a gente e, às vezes, querem desabafar, querem falar, a gente acolhe, encaminha para um serviço também especializado, né, ou serviço de psicologia, na própria rede, né, a gente sempre faz esse trabalho também. Existe um trabalho, né, dentro da Secretaria de Educação, né, que é chamado Saúde do Professor. Nós já fizemos até um programa aqui, né, inclusive quem ainda não assistiu está aí na nossa grade, né, procure lá para poder conhecer, tem várias informações sobre a saúde do professor. E você também que ainda não segue a TV Conexões, né, bora começar a seguir, clicar aí no sininho para poder ficar informado de tudo que acontece aqui na TV Conexões, a Estação de Saber. E vai aparecer aí para você também um QR Code, né, com os nossos conteúdos que são disponibilizados para vocês a partir de cadernos pedagógicos, sequências didáticas, cartilhas pedagógicas, gibis, principalmente gibis que estão aí atrelados ao programa Descomplique a Sua Redação. Então, a TV Conexões está aqui para dar todo esse suporte para você, professor, para você, professora, desempenhar um trabalho de excelência aqui dentro da rede estadual, além de trazer, claro, essas experiências maravilhosas que estão acontecendo aqui dentro da nossa rede. Anne, que conselho você daria hoje para uma escola que ainda não desenvolve um trabalho como esse seu, né, e que tem essa necessidade, né, de buscar um profissional para que possa fazer esse acolhimento, essa escuta? Qual seria o primeiro passo para essa escola, para ela poder começar a desenvolver esse tipo de trabalho? Eu penso que a presença do profissional de saúde mental nas escolas é fundamental. Então é interessante que a gestão da escola busque, dentro do próprio programa, né, Educa Mais, desenvolver esse tipo de oficina. E a gente já Inclusive já há uma preocupação hoje do governo, sim, inclusive, né, desse cuidado com a saúde mental, exato, né. Inclusive nós já fizemos um programa aqui também sobre burnout, né, sobre a síndrome de burnout importante, também, né, para importante. que haja essa preocupação e esse cuidado dentro do nosso ambiente escolar, né. Exatamente. Eu acredito que a presença do profissional, de saúde mental dentro das escolas modifica, né, consegue contribuir para modificar o ambiente. Então, o ambiente se torna mais acolhedor, o ambiente se torna mais saudável, a gente começa, além de se preocupar, né, com a saúde mental, a gente começa a falar sobre isso, porque ainda é uma questão, muito desafiadora. As pessoas ainda, não se sentem à vontade em falar que estão em sofrimento, em se abrir, né, sobre isso. Então, é algo que precisa ser falado e precisa ser trabalhado. Quanto antes a gente começa a cuidar da saúde mental, melhor a gente consegue prevenir, né, muitas questões de adoecimento. Então, a gente precisa se cuidar, a gente cuida, né, dos alunos, os professores cuidam dos alunos, então precisam também se cuidar, precisam estar bem para cuidar desses alunos. Eh na minha época que eu fui gestor, né, que eu fui gestor durante algum tempo, eu sempre dizia para a minha equipe o seguinte: "Gente, nós passamos muito mais tempo aqui dentro desse espaço, do espaço da unidade escolar, do que passamos na nossa escola. Se a gente não conseguir fazer desse espaço um espaço harmonioso, um espaço de diálogo, né, um espaço realmente de amparo, será difícil essa convivência, né. Às vezes uma escuta, né, um abraço, ela acaba mudando todo o dia, né, acaba Exato. mudando toda aquela dinâmica daquele dia, né. E esse trabalho que você desenvolve, né, com os estudantes, com essa escuta, com esse amparo, né, eu tenho certeza
que vem contribuindo, inclusive, com a diminuição da indisciplina lá dentro do Severino Vieira, né? Os estudantes estão mais calmos. Aham. Eles sempre falam que existe uma mudança de conduta. Eu costumo perguntar para eles o que é que mudou na vida de vocês depois que vocês começaram a participar da oficina, o que é que mudou? E muitos falam: eu estou mais calmo, antes eu revidava os bullying, agora eu penso na senhora, eu respiro um pouquinho, eu conto até 10, né, eu vou fazer uma outra coisa. Inclusive, é interessante a gente falar sobre os conflitos, porque eles não têm o costume de conversar, eles não têm o costume do diálogo, da comunicação. Então, se tem o bullying, eu devolvo o bullying. Eles pensam muito nesse sentido, né, de fazer com o outro o que fazem comigo. E aí eu comecei a falar com eles: "Vamos, experimentar fazer uma coisa diferente? Chama seu colega, né, diz ao seu colega assim: "Ó, eu não gostei do que você fez, não foi legal, né, eu fiquei chateado, eu fiquei magoado". E aí eles começaram a: "Tá bom, a gente vai colocar em prática". Aí eles começaram a colocar isso em prática, e houve uma mudança na questão da indisciplina, na questão, né, até muitas vezes eles chegam a praticar violência. E aí melhorou muito essa questão, estão mais calmos, estão mais tranquilos, né, eles falam que estão respirando mais, contando até 10, e aí tem melhorado bastante. Algum exercício de respiração que você ensina a eles? Sempre meditar, Ah, respirar fundo. Eu falo: "Vamos respirar fundo 3 vezes", né. Faço, inclusive na sala, porque às vezes estão bem agitados, né, eles vêm eufóricos, e aí eu falo: "Gente, vamos respirar para a gente começar a oficina, né, vamos respirar fundo, vamos fazer esse exercício", e eles vão se acalmando. Realmente, a presença do profissional, de saúde mental realmente traz esse convite a gente a desacelerar um pouco. e essa respiração ela é feita como? É uma Eu inspiro, depois Isso. solto, É né? porque as questões de ansiedade, elas trazem mudanças no corpo. Hum. A gente sente, né, o coração acelerado, né, a gente fica, né, mais nervoso. Então, a respiração, ela vem como um convite para uma pausa, né. Então, respira fundo, né, e aí solta o ar devagar, faz 3 vezes, e aí a gente já vai sentindo a atmosfera mudar, vai mudando realmente. Que maravilha, gente. Que papo maravilhoso, viu? Tá vendo como é importante a gente pensar em empatia, em cuidado, em saúde mental, em saúde emocional, né? Principalmente num momento como esse, que a gente está refletindo tanto sobre a importância do cuidado com o outro, do cuidado com o coletivo, num mundo aí, né, que está cada vez mais dramático, com guerras, com terremotos, com brigas, né? Como é importante a gente dar essa pausa e fazer essa reflexão. Anny, infelizmente nosso tempo está acabando, né, que como eu te disse é um bate-papo, né, para poder começar, né, mas fica o convite para você voltar aqui outras vezes, né, e quem está nos assistindo quer que a gente traga a Anny aqui de volta, né, quer bater um papo mais com a Anny, escreva aí para a gente que a gente traz ela aqui, viu, para ela poder conversar mais com a gente aqui, viu, mas fique à vontade para deixar suas considerações finais, alguma mensagem, algo que eu não lhe perguntei que você considera importante pontuar. O momento agora é seu. Pode olhar para a câmera e deixar aí a sua mensagem final. Joia, a minha mensagem é um convite para que os professores, como educadores, busquem, né, o autocuidado, não negligenciem a saúde mental. A qualquer sinal, mínimo sinal de exaustão, busque um atendimento. Começa de forma muito sutil, né? E a gente precisa estar atento, né? Todo mundo precisa de autocuidado. E com os professores, não é diferente. Estão em sala de aula, estão na gestão, precisam também, além de olharem pelos seus alunos, precisam também, né, olhar para si, se cuidar, praticar o autocuidado e
a qualquer mínimo sinal de exaustão, de sofrimento, de que não está dando conta, buscar um serviço especializado. E se cuidem. Tá. Amor ao próximo nunca é demais, viu? Essa é a grande mensagem do programa de hoje, viu? E se você me permite, Anne, eu quero terminar o programa de hoje lhe dando um abraço, viu? Viu? Gente, muito obrigado, viu? E até o próximo Conexões na Ponta do Giz, com muita empatia, com muito amor, com muito carinho para vocês. Tchau, tchau.